Então, ó, inclusive, por exemplo, manutenção. A gente está passando por uma crise agora no Brasil. A gente tem poucos mecânicos qualificados para assumirem determinadas posições. Porque depois da pandemia, durante a pandemia, muita gente aposentou e não quis mais voltar, foi forçada, tipo, ó, sai um benefício aqui para você aproveitar antes. Aí agora o cara não quer mais voltar também. Aproveitou a aposentadoria. E aí as empresas ficaram com um número limitado, porque demora muito tempo para formar um mecânico pela maneira tradicional. E aí a gente tem uma escassez. As empresas estão precisando de mecânico e não tem mecânico no mercado. Aí vem um complicador. Uma empresa americana abriu um hangar no Rio de Janeiro e contratou mais de 400 mecânicos para trabalhar nesse hangar. Sim. De onde saíram esses mecânicos? Dos que estavam trabalhando na Azul, na Gol, na Latam. Porque o americano paga mais. Então o cara ele vai sair. Então um problema que já existia acabou se complicando mais ainda. Vai vendo como vai se compondo as coisas. E aí você não pode forçar um mecânico a trabalhar mais do que o número de horas que ele pode trabalhar por semana, porque isso implica em fadiga, que implica na segurança. Então, você começa a ter um aumento no preço da passagem. Por que a passagem está tão cara? Porque está enfrentando esses problemas de não ter gente suficiente. Aí você tem que começar a restringir, através do preço da passagem, a quantidade de demanda de passageiros. Então é um problema complexo que me fez até mudar, assim, é um negócio... Eu sempre quis fazer isso, assim, criar uma escola para formar mecânicos de manutenção, com uma mentalidade totalmente voltada para a segurança, que é o que eu faço. Pô, eu falo de segurança, eu falo de acidentes no meu canal, falo, mas é para mostrar o que a segurança aprendeu com o acidente que ocorreu. Então eu criei uma escola para formar mecânicos de manutenção de aeronaves, seguindo exatamente a homologação da ANAC. Tem, né? Pelo que você está me falando. Então tem. Uma demanda... Se você passar hoje na frente de uma empresa aérea com a carteira de trabalho dizendo que você é qualificado, já entra no dia. Porque está necessitando. Isso causa até um efeito colateral positivo, que é o salário está começando a subir também, senão você não consegue concorrer com uma americana. Inclusive vai abrir agora um hangar em São Paulo, de uma empresa americana. Pô. E aí vão contratar 1.200 United Airlines. Pô. Imagina 1.200 mecânicos saindo da onde? Então, eu preocupado com a situação do Brasil, eu certifiquei uma escola e eu estou usando o sistema híbrido de ensino. Porque você não pode formar um mecânico à distância, só fazendo EAD. Ele tem que ter a prática, ele tem que mexer em ferramenta, ele tem que saber frenar, tem que saber engraxar, tem que saber várias coisas. Mas eu consegui certificar, de acordo com a legislação, um curso em que as pessoas conseguem se formar em tempo menor do que numa escola presencial, bem menor do que numa escola presencial, pagando menos e usando menos tempo. Então, hoje, para você ter uma ideia, para formar um mecânico hoje, ele tem que ter 18 meses de aula, mais 18 meses de experiência prática. A gente está falando que 3 anos. E aí depois ele tem que ter uma experiência prática para poder checar e pegar a carteira de habilitação. E aí eu consegui certificar esse treinamento que eu dou, em que eu consigo fazer a pessoa chegar para a empresa aérea. Porque toda a matéria que a ANAC pede é dada no curso. Sim. Mas isso não é suficiente para o cara já chegar preparado. Então eu estou indo um passo acima e além do que a ANAC exige, eu estou dando segurança, eu estou dando como é que a empresa aérea funciona. Eu quero preparar o cara para a empresa aérea. Existem falta de mecânicos também na aviação regular, na aviação geral, existe. Mas o meu foco hoje é preocupado com linha aérea, senão o Brasil vai parar. Então eu criei esse curso, inclusive eu vou lançar a segunda turma agora, que ia ser na semana passada, mas aconteceu todo esse problema lá no Rio Grande do Sul, eu dei uma adiada, né, porque não tem jeito mesmo, a gente não pode fingir o que não está acontecendo lá no Sul. Mas eu vou lançar a segunda turma e, né, para as pessoas saberem que, ó, as empresas aéreas estão precisando. E, pô, é um emprego, tudo que eu tenho foi a empresa aérea que me deu. Eu comecei, eu não tinha nada, cara. Eu vim morar em favela, eu acho que eu já contei a história. Eu atravessava a favela do Buraco Quente para morar. Então, a aviação dá oportunidades
você viaja, você conhece um monte de coisa da vida que você pode participar de qualquer roda social. Você chega e fala, pô, sou mecânico de avião. Os caras, pô, tá mecânico de avião. É uma profissão legal, sabe? Então, não vou fazer jabá nem nada, mas procura aí o litoacademy.com.br. E esse vídeo é live agora, mas quando ele tiver aqui, depois você manda o link e a gente coloca na descrição. Quem tá vendo isso daqui 2, 3 semanas, um mês pra frente, já vai ter esse link aí, não é? Obrigado, porque realmente não tem data ainda, eu né? tô preocupado, assim, e eu falo assim, ó, né, eu já formei não, a gente tá na primeira turma em andamento, e eu sempre falo pros caras assim, eu falo, ó, vocês são as pessoas que vão assinar o livro de bordo de um avião que eu e minha família estiver viajando. Então eu quero esse nível de comprometimento. Não é fácil ser mecânico de avião, cara. Você vai ter que estudar pra caramba, principalmente para se formar em 6 meses, como eu quero que o cara se forme. Mas tem que estudar muito. Não é fácil. Nunca disse que é fácil pra ninguém. Mas se dedica que você chega lá. E tem gente muito dedicada fazendo o curso, me dá até orgulho. Assim, eu falo, pô, esses caras vão ter postos chaves, assim, sabe, de... Manda uma pergunta antes da gente ir pro próximo caso aí, Leni.